não se dedica à prática do pecado. Aqui é João, na sua epístola. Ele coloca esta posição aí. Quem é? É os nascidos de Deus. João fala, o nascido de Deus, ele não se dedica à prática do pecado. Então, nesse contexto, vemos João colocar dois tipos de pessoas. Uma que não se dedica à prática do pecado, a nova criatura, o nascido de Deus. E outro que se dedica à prática do pecado. Então, dois tipos diferentes. O nascido de Deus, de João, que ele não se dedica à prática do pecado, porque ele tem a semente de Deus nele. Isto é, ele guarda dentro de si a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Jesus falou da parábola do semeador. A semente. E a semente é jogada. Uma cai em terras pedregosas, outra cai entre espinhos, né? E outra cai no bom terreno. Mas agora, o que vai fazer essa semente de Deus ser frutífera? Ela cair num terreno bom. É aí que ela vai produzir 30, 60, 100%. O terreno vai determinar o progresso dessa palavra. Mas se ela cai num terreno pedregoso, ela recebe com alegria a palavra, mas daqui a pouco ela brota, mas ela morre. Porque encontrou um terreno que não tinha condições dela aprofundar suas raízes, dela conhecer com mais profundidade a palavra de Deus. Ela não pôde seguir crescendo. Não houve condições para ela desenvolver o conhecimento da palavra de Deus. Então, ela não tinha condições de crescer e veio o sol e queimou a raiz dela. O sol é o fogo da vida, as condições da vida. E ela não tem conhecimento. Ela não tinha onde obter mais informações para progredir no seu crescimento espiritual. Não criou raízes. Não teve profundidade. Não tinha condições de dedicar-se à presença de Deus. Porque aí está a nossa vitória. E nós nascemos para ser vitoriosos. Nós nascemos para ter domínio sobre tudo nessa terra. Nós somos os mordomos, os administradores dessa terra. Então ela morreu. Outras caem sobre espinhos, quer dizer, a pessoa está tão atarefada, agitada com os problemas da vida. É problema para cá, é problema para lá. Ela não tem condição de parar e deixar a semente desenvolver. A semente fica sufocada na vida dela. Ela quer, mas tem que correr tanto no dia a dia, no lufa-lufa. Ela é pressionada pela vida
que a mente dela não tem um espaço para dedicar a frutificar a palavra de Deus. Aí a palavra é sufocada e a palavra morre. Aí é que está. Não foi lançada numa boa terra. A boa terra que recebe, segura a palavra de Deus. É isso que Deus quer, que nós seguremos a sua palavra. Mesmo que sopre o vento como soprou sobre o barquinho dos discípulos. Mesmo que o vento jogue o barco contra uma direção que a gente não quer, a gente deve ficar firme. Como Cristo, ele estava no mesmo barco. Enquanto os outros se afligiam, se atormentavam e desesperançavam na luta, Cristo no mesmo barco dormia. Ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabe que Deus cuida dele. Ele sabe da vitória final. Aí a turma desperta. Você não dá conta da nossa situação? Estamos a ponto de perecer? Ele dá uma ordem. Falou, gente de pouca fé, vocês não fazem isso. E admiraram que a tempestade cessou. Cristo era um vitorioso, era um vencedor. E ali ele estava ensinando a seus discípulos a ser vencedores nessa vida. É isso que Deus quer que a gente aprenda, a ser vencedor. Deus quer que aprendamos a confiar na palavra de vitória, na palavra que nos traz força, na palavra eterna. Mas, quando esquecemos da palavra, caímos no sopro do vento, olhamos para o mundo, para as coisas do mundo, para as agitações do mundo, para as propostas do mundo. E depois esquecemos até da palavra e caímos na prática até do pecado. Nos esquecemos de Deus. Vamos para as propostas do mundo, para os ídolos do mundo. E aí a semente morreu. Mas tem aquele que é a terra boa. Aquele que é a terra boa. Aquele que segura a palavra. Segura a semente. Então ele não vai para os caminhos do pecado. Ele segura a semente no seu coração. E faz como Davi. Senhor, eu segurei a tua palavra para não pecar contra ti. Assim me livrei das minhas iniquidades. Resultado. Davi, com essa filosofia, com essa decisão de se segurar na palavra como a sua corda de salvação, foi o maior guerreiro de Judá. Foi o maior guerreiro de Judá. Aquele que conseguiu conquistar terras como nenhum outro. O rei guerreiro. O rei vencedor. É isso que Deus quer que a gente seja. Pessoas vencedoras. Que aprendam a segurar a palavra. Não importa em que guerra estejamos. Mas ele é aquele que segura a palavra. Ele tem dentro dele a semente de Deus. Estes são chamados as novas criaturas. Aqueles que guardam dentro de si a semente de Deus. E essa semente tem o poder de protegê-las. Pois Jesus veio para destruir a obra do maligno. Ele veio para destruir o pecado. E quando a gente guarda a palavra dentro de nós, nós estamos pondo Cristo revelado dentro de nós. Aí, nós temos a semente dentro de nós. A semente do reino de Deus. E o inimigo, quando for vir com seus ataques,
Porque ele vai querer nos atacar. Ele vai olhar para dentro dos nossos olhos, dentro do nosso espírito, e vai ver quem lá? Cristo. Cristo revelado pelo Espírito Santo. Quando lemos a palavra, aí não tem como. Ele não tem como. Ele não tem como. Porque a gente vai dar uma ordem para ele. Em nome de Jesus Cristo. Sai do meu caminho. Sai com seus espíritos da minha vida. E ele sabe que é obrigado a obedecer este nome e esta ordem. E assim, esse não vive na prática do pecado. Mas ele tem uma outra prática. A prática da palavra de Deus. Davi dizia que ele queria estar no ato do Senhor, porque ali era a condição dele tinha de buscar o contato com Deus. Hoje, o ato do Senhor, a casa do Senhor, é a palavra dele, as escrituras sagradas. É lá que Deus habita. E quando tivermos com aflições, ventos soprando sobre nós, vamos, abramos as escrituras sagradas. Meditamos na palavra de Deus. Ali vamos encontrar a força, a revelação, a sabedoria, para lidarmos com esses ventos que sopram sobre nós. E sairmos como saiu o povo de Israel, vitoriosos. Deus abriu um caminho no oceano. No meio do mar, Deus abriu um caminho e o povo dele passou. E saiu vitorioso. Este é o povo que guarda a semente de Deus. É a nova criatura, os nascidos de Deus. E o mal não pode passar por este caminho que Deus abre. Quando o exército do faraó, o perseguidor, entrou no caminho que Deus abriu para o povo dele passar, o mar se fechou. E o exército é uma testemunha da derrota do mal, quando enfrenta os caminhos de Deus, as sementes de Deus, a sua palavra. E Deus quer que nós nos enchamos, embriagamos desta palavra, para que sejamos mais que vencedores nesse mundo. Um povo colecionador de vitórias, como foi Davi. Isso glorifica a Deus. Isso mostra que a semente de Deus está do nosso lado. A força de Deus está do nosso lado. Um Deus sempre presente. Ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Este é o povo que guarda a semente dentro dele. Então, eles não estão na prática do pecado, mas estão na prática da palavra de Deus. Um outro mapa. Quem está no pecado, na prática do pecado, suje-se ainda. Quem está na prática da palavra de Deus, limpe-se ainda. E no fim, vai se dar isso. Uns vão buscar a prática do pecado e vão se sujar mais com as propostas do mundo e que no mundo há. Outros vão ficar na prática da palavra de Deus, vão se limpar mais. E é lógico, vão se tornar mais que vencedores, porque Deus vai abrir porta para eles. Como ele abriu um caminho no meio do mar. Nas nossas situações, Deus abre portas de vitória. Vale a pena seguir esse Deus. Deus que nos promete vitória, pois somos mais que vencedores. Temos a fé que vence o mundo. Qual é a fé que vence o mundo? A nossa fé. Essa é a fé que vence o mundo. João constatou isso. Se Deus está do nosso lado, quem poderá estar contra nós? Nossos exércitos serão vencedores. É registro de vitória. Então, na vida
tem dois caminhos. É a história, né? Desde criança eu vi essa história, dois caminhos. Um caminho do mundo largo, com grandes promessas, onde o camarada faz tudo que a carne gosta. E outro caminho é o caminho da palavra de Deus, onde poucos conseguem encontrá-lo. Mas um leva à morte, outro leva à vida eterna. Então, agora nós vamos fazer a nossa opção. Vamos ser vitoriosos? Vamos ser poderosos em Cristo? Por quê? Nós temos poder para destruir toda obra do mal, para pisar a cabeça da serpente. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra esses espíritos malignos. Aí está a nossa luta. Eles têm poderes para enviar enfermidade, enviar distúrbios, tempestades sobre os nossos barcos. Mas nós temos o nome, fazemos menção do nome do nosso Deus. E quando fazemos a menção do nosso Deus contra eles, eles são obrigados a cair por terra. Esses espíritos malignos são obrigados a cair por terra. Aí teremos bonança. Foi isso que Cristo mostrou naquele quadro, cenário do barquinho e a tempestade. E os discípulos de Cristo. Cristo disse uma palavra: aquieta-te, e houve paz. Aí está. Vamos quebrar a força do mal? Agora somos poderosos? Porque Cristo veio para destruir o pecado e destruir toda a obra do mentiroso. Ele disse: no meu nome você vai expulsar demônios, você vai curar enfermos. Propague esta mensagem por todo o mundo, para que todos atinjam essa medida. E quando atingirem essa medida, esta autoridade, tornarem-se sabedores de que tem autoridade, que no meu nome vocês podem derrotar a força do mal, e puserem esse mal debaixo do pé de vocês, eu virei. Eu virei. É a quarta manifestação. Ele virá. Ele virá com grande glória agora. Ele não vai vir mais humilde, não. Agora ele vai vir com grande glória, como Senhor dos Senhores. Ele nos deu a autoridade. Agora, cumpre nós pisarmos a cabeça da serpente, porque ele agora habita dentro de nós. Cristo dentro de nós. Emmanuel, Deus conosco. E no nome dele, a gente tem autoridade para pôr os inimigos espirituais debaixo de nossos pés. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, agora sabedores de que tu nos deste o teu nome para derrubar todas as hostes malignas. Nós damos ordem para elas. Todos os espíritos de doença, de enfermidade, de morte, saiam da nossa vida. Espírito de tumores, sai da nossa vida. Espírito de paralisações nos órgãos, saiam de nossa vida em o nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos a vocês e nos declaramos livres de vocês pelo poder deste nome. Amém. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E assim sairemos da prática do pecado. Porque temos dentro de nós a semente de Deus. Pois somos novas criaturas, nascidos de Deus. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Amém.